Boa noite, irmãos. É uma honra estar aqui nessa noite compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Já pude abraçar alguns irmãos aí no corredor. Agradecer a Deus porque tivemos um final de semana muito abençoado na presença dEle, de verdadeiro quebrantar dos corações, avivamento das mentes. Agradecer a Deus porque Ele nos trouxe nessa estação para cá, para recebermos um pouco mais dEle, porque quando nós entregamos, a lei de Deus é dar, mais bem-aventurado é dar do que receber, e quando nós doamos, nós recebemos muito mais do que aquilo que nós entregamos. E o meu coração se enche de alegria quando o avião começa a pousar por aqui. É uma terra que eu amo muito, é uma terra que me acolheu com muito carinho, e Tauana e eu temos convicção da missão e do propósito que temos com essa terra. Tauana hoje estava ministrando, daqui a pouco ela deve estar chegando, né, numa igreja aqui também de Recife, e nós entendemos que nesse tempo o Senhor tem nos levado para um outro lugar, para também ministrarmos a palavra, a presença de Deus. Mas todas as vezes que a gente chega aqui, a gente se sente muito em família e em casa. A gente sente a alegria de abraçar os irmãos calorosos, a gente sente a alegria de comer a comida gostosa. Hoje chegamos no acampamento, minha sogra tinha feito um camarão top, daquele que, né, a gente não consegue parar de comer, irmão, sabe? A gente precisa depois pedir perdão a Deus porque passou da cota. E quando a gente chega aqui, a gente sente o amor de Deus em cada gesto, em cada olhar. E isso é muito bom. Tem muito a ver com um pouco do que eu vou falar nessa noite. Espero conseguir ser breve, objetivo e ao mesmo tempo preciso naquilo que eu creio que Deus quer entregar para a nossa igreja nessa noite, amém? Então eu peço que vocês nesse momento orem por mim um pouquinho, porque eu preciso da graça de Deus para colocar em palavras aquilo que está no coração dele, amém? Estou recebendo aí. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Dessa cidade, seja engrandecido o Deus das nossas vidas. Nós declaramos sobre os céus das nossas incredulidades, seja engrandecido o Deus das nossas vidas. Nós declaramos sobre os céus de bronze das portas que permanecem fechadas, seja engrandecido o Deus das nossas vidas. Nós louvamos ao Eterno, aquele que nunca perdeu o controle de nada, que tem o mundo em suas mãos, que faz das nuvens os seus aposentos, que coloca os seus pés sobre a terra como um estado de descanso, e que declara: Yahvé é Deus, só há um Deus, eu sou. Sobre os céus deste lugar nós declaramos: seja engrandecido o Deus das nossas vidas, porque com amor
e misericórdia tem nos atraído a uma vida de graça em graça, de glória em glória e de vitória em vitória. Não porque nós podemos todas as coisas, porque temos um Deus superior a nós que nos fortalece, mas porque esse Deus que nos fortalece decidiu abrir mão de uma glória para nos tornar glorificados. E nessa noite, Senhor, nós clamamos para que esta glória esteja sobre este altar. Nós clamamos para que essa glória envolva a tua igreja, animando, Senhor, os corações que estavam desanimados e repreendendo a animosidade dos corações entristecidos com as lutas e frustrações, circunstâncias que são passageiras, que muitas vezes aparecem como uma fumaça diante de nós e nos impedem de ver a glória que está por vir. Nós clamamos para que nesta noite, Deus, o teu Espírito tenha liberdade para falar conosco de uma maneira concisa e objetiva, mas ao mesmo tempo simples e profunda, que traga verdades do céu sobre os nossos corações. Nós te louvamos e te louvaremos para sempre. Onde quer que nós estejamos, nós declaramos que faremos para ti, Senhor, um altar de louvor e adoração, porque o Senhor é digno dele, Senhor. Onde estivermos, louvaremos o teu nome. E como é bom estar nessa noite, Senhor, na família 61. Como é bom, Senhor, poder compartilhar da tua palavra neste lugar. Como é bom, Senhor, poder receber deste lugar. Como é bom, Senhor, podermos atrair glória para este lugar e também manifestar glória a partir deste lugar. Recebe o nosso louvor nessa noite e este culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Hebreus 12 tem um segredinho de fé para a gente. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Repita comigo. Portanto, irmãos, nós viemos cultuar juntos, amém? Então vamos lá. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O que é que Deus está querendo dizer sobre as nossas vidas a respeito desse versículo? Eu procuro ler a Bíblia assim, procurando entender o que Deus está querendo falar comigo. E hoje parece que quando eu li esses versículos, eu vi Deus dizendo assim: Jonatas, fortaleça as mãos fracas com boas obras. Não tem como fortalecermos as nossas mãos com obras da carne. Se nós queremos viver justiça de Deus aqui na terra, se queremos viver o reino de Deus aqui na terra, se desejamos implantar mudanças sociais na terra, se nós queremos fazer diferença por onde a gente passa, se a gente quer ser luz na nossa família, se a gente deseja ser uma bênção para os nossos vizinhos, se a gente quer ser um bom empregado ou um patrão com excelência, nós precisamos praticar boas obras. E essas boas obras são simplesmente obras retas. Nós sabemos o que é bom e o que não é. Até meu filho de 2 anos e meio já sabe o que é bom e o que não é. Ele sabe quando ele erra. Nós nascemos com um dispositivo dos céus implantado dentro de nós. Nosso espírito tem consciência do certo e do errado, do bom e do ruim. Deus nos criou com a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe quando come uma comida boa, quando entra num carro bom, quando dorme num colchão e num travesseiro bom. Todo mundo sabe quando entra numa igreja boa, é ou não é? A gente tem discernimento natural, porque esse é um dispositivo que Deus nos deu. Obviamente que algumas pessoas ativam esse discernimento e buscam mais revelação do Espírito, e outros se estacionam na primazia, naquilo que é primitivo. Eu gosto muito de café, não é novidade para ninguém, mas eu não sou um barista. O que é um barista?
É uma pessoa que estudou para saber o gosto, o tipo de grão, quando foi colhido, se estava verde, se estava amarelo, se estava marrom. Essa pessoa que desenvolveu esse paladar todo se chama barista. Nós nascemos com um dispositivo, nós gostamos da presença de Deus, nós sabemos o que é bom, nós conseguimos discernir o certo e o errado, mas quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais nós praticamos as obras retas, as obras de justiça, quanto mais nós deixamos as nossas mãos nas mãos de Deus, mais nós conseguimos entender o que Deus gosta e o que Deus não gosta. É caminhando com Deus que a gente vai aprendendo quais são os gostos dele. É muito simples. Quando nós nos relacionamos com alguém numa base diária, todos os dias, nós vamos conhecendo até as limitações daquela pessoa, nós vamos conhecendo os gostos mais peculiares daquela pessoa, e nós vamos, para vivermos bem, nós vamos cada vez mais evitando fazer aquilo que desagrada aquela pessoa. Pois com Deus é a mesma coisa. À medida que Ele nos diz assim, fortaleçam as mãos fracas, Ele está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu sei que nem sempre a gente quer fazer o bem, eu sei que nem sempre a gente quer ficar calado, eu sei que nem sempre a gente quer falar com sabedoria, eu sei que nem sempre dá vontade de abençoar o próximo, principalmente quando ele se mostra um inimigo. Mas ser crente fala de amar mais aos inimigos, porque amar os amigos qualquer um ama. Qual seria a nossa diferença? Fazer boas obras, muita gente faz. Caridade, muita gente faz. Agora, fazer obras que geram justiça do Senhor na terra exige poder espiritual, de jejum, de oração, de transformação. Cada vez que a gente faz uma ação de misericórdia, uma ação no sertão, uma ação no lixão, uma ação não sei aonde, essa ação, ela não é simplesmente colocar algo material naquele lugar, não é doar uma consulta apenas, mas é simplesmente doar tudo isso com um coração voltado para Deus, em jejum e oração, para que quando acabar aquele alimento que nós deixemos, o Espírito Santo possa trazer provisão, em primeiro lugar da presença dEle, e depois de todo o resto, porque nem só de pão viverá o homem, mas o Pai nosso que estás nos céus, que é santificado o nome dEle, Ele não deixa faltar o pão de cada dia, aqueles que receberam já a revelação, de que Ele é o pão da vida. A partir dessa ótica, nós estabelecemos as nossas mãos, fortalecendo boas obras. Acontece que muitas vezes as nossas boas obras não são acompanhadas de joelhos perseverantes. O mundo busca respostas imediatistas. Nós vivemos a ditadura das 24 horas. Em 24 horas tudo pode mudar. Em 24 horas você pode deletar os seus amigos. Em 24 horas você pode mudar de namorado, namorada. Em 24 horas tem gente até trocando de casamento. Nós vivemos a era em que a comida tem que sair rápido. Nós vivemos a era em que nós não conseguimos esperar nem mesmo Deus falar, porque nós estamos tão conectados nas redes que nós nos esquecemos de nos conectar nos céus. E Deus está nos dando uma dica clara aqui através da carta aos Hebreus, dizendo: fortaleçam os joelhos vacilantes. Boas obras vão muito bem quando os joelhos estão no chão, porque joelhos vacilantes não produzem a glória de Deus, mas joelhos perseverantes produzem a vida de Deus. Um dia você ora, outro dia não. Um dia você busca, outro dia não. Um dia você está crente, outro dia não. A palavra de Deus é clara quando diz que Ele não nos deu um ânimo dobre, mas Ele nos deu um espírito estável. Ele nos deu constância na fé. Não podemos hoje amar e amanhã odiar. Não podemos hoje falar bem e amanhã já começa a falar mal. Não podemos hoje declarar que sim, e amanhã já declaramos que não. Nós sabemos que Deus pode mudar todas as coisas, mas as coisas de Deus, quando mudam e se mudam, são de modo natural, nunca artificial, nunca manipulado, nunca enganado, nunca com mentira, nunca com joelhos vacilantes e obras da carne, mas são obras retas,
e joelhos perseverantes. É a oração perseverante que faz com que a gente alcance o lugar da promessa, porque a promessa já está pronta. Deus não tem problema com fazer promessa, já está tudo pronto na mão dele. Mas enquanto eu oro com perseverança e os meus joelhos estão no chão, clamando, declarando as obras retas de Deus com as minhas mãos, eu estou simplesmente me preparando para o apontamento da promessa que Ele tem para mim e Ele tem para você. Não é a respeito de Deus fazer alguma coisa, mas é a respeito de eu me colocar no lugar em que Ele possa manifestar aquilo que Ele já fez. E aí, mais uma dica que eu gostaria de começar falando sobre fé: são caminhos retos. Preparem caminhos retos para que aqueles que estão mancos não apenas consigam estar nesse caminho, mas que eles também possam ser curados. Presta atenção, igreja, não é a respeito de você manter um relacionamento com Deus de joelhos perseverantes e de boas obras em suas mãos, porque nunca foi sobre nós, é sobre quem vem depois de nós. Tem uma geração esperando veredas retas da nossa geração. Existe um povo que ainda não encontrou a casa do Pai, esperando o nosso comportamento de fé, sem vacilar, para dizer: esse eu posso imitar, eu posso fazer dele como os discípulos fizeram de Jesus, como os amigos de Paulo fizeram dele. Eles podem ler essa pessoa como uma carta viva de Deus, constante na fé, nas boas obras, perseverante no joelho e no chão. Essa vida digna de ser imitada nunca foi sobre você e nem sobre mim, mas sobre aqueles que virão depois de nós, para que não apenas estejam no caminho, mas sejam curados pelo caminho. Nossa responsabilidade de fé não fala a respeito de uma vida confortável para nós. Nossa responsabilidade de fé fala de um legado que deixamos, não só para os nossos filhos, mas para os nossos filhos espirituais. E aí eu gostaria de conversar com vocês sobre fé, porque isso é caráter. Vamos para a parte boa. Hebreus 11. Hebreus 11 é um capítulo que deve ser digerido por nós essa semana, se você quiser crescer em fé. Hebreus 11 é aquele menu que não pode faltar na vida de um crente. Quando ele está incrédulo, triste, desanimado, abatido, ele precisa recorrer a Hebreus 11 e lembrar dos patriarcas e da fé que eles exerceram, porque essa fé nos inspira a viver uma vida de fé. E Hebreus 11, a palavra de Deus no versículo 1 diz: ora, a fé, repita comigo, é a certeza. Para um pouquinho. Pensa em algo que para você hoje é assim, impossível. Não foi muito difícil, né? Já veio logo na mente. Então, pensa assim, que a fé é certeza de que se isso for a vontade de Deus, já aconteceu. Esse é o primeiro nível de fé. Ela só começa assim. Não tem como a gente crescer em fé se não crescemos no entendimento de que o mínimo que a fé exige é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Fé é a certeza daquilo que esperamos, e ela é a prova daquilo que não vemos. Qual é a prova? É a contundência dos fatos. A prova para um advogado que está numa causa contra alguém é a certeza de que aquele direito é forte. A prova é o que garante que, sem dúvidas, a pessoa vai ganhar aquela ação. Prova é quando a gente passa no vestibular e mostra para todo mundo que a gente está apto a entrar na universidade, porque nós tivemos uma nota naquela prova capaz de provar a capacidade para estar naquele curso. Prova é documento, prova é contrato, prova é nota.
palavra de Deus diz que a fé é a prova do que a gente não vê. Então, a partir de hoje, se chegarem em você e disserem: mas isso nunca vai acontecer, você vai dizer assim: nunca. O meu Deus é o Deus do impossível. Aqui está a prova da minha fé. Eu creio no Deus de milagres. Agindo Deus, quem impedirá? Ele fez Sara, mãe de filhos. Ela era velha e estéril. Ele fez Abraão ressuscitar dos mortos, praticamente, para conceber junto com Sara o filho da promessa. Essa fé é a prova de que esse nunca que você disse vai ser uma grande prova de que você estava errado e que o meu Deus está certo. O nosso Deus é um Deus que adora desconstruir provas da razão. Ele ama desconstruir provas das emoções, e Ele ama constituir provas do propósito. Coisas que eram impossíveis para os outros não são impossíveis para Deus. Coisas que eram difíceis demais para as pessoas resolverem, nunca vai ser difícil demais para Ele resolver. E a fé é a certeza disso, é a prova que nós temos disso. Mas como que a gente fica e vive sem fé então, irmãos? Porque se esse é o primeiro passo de fé, me perdoe, eu tenho encontrado na minha caminhada crentes que não têm fé. Quando ser crente significa crer em Deus, às vezes a gente acredita mais nas circunstâncias, a gente acredita mais no que o outro está vivendo, no que o outro está falando, no que o outro está se movendo. Nós acreditamos mais no tempo do que no Deus que é o tempo. Nós acreditamos mais no governo do que no Deus que destitui os reis e constitui os reis. Nós acreditamos mais nas coisas que nós podemos ver do que naquelas que são eternas, que nós não conseguimos enxergar enquanto não acessamos uma vida de fé. O primeiro passo da fé é ter certeza de que aquilo que hoje não existe, de que aquilo que hoje é impossível, de que aquilo que hoje me disseram nunca é possível. Não tem nunca. Deus pode. Agindo Deus, quem impedirá? A fé, o primeiro passo dela é esse: certeza do que não se vê e prova daquilo que a gente espera. Esse é o primeiro nível de fé. Vamos continuar o raciocínio no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam, que o amam, que o temem, que fazem conhecer sua aliança. Esse nível de fé, ele já é um nível de fé para quem já é crente, porque o primeiro é para quem ainda está se convertendo. Mas esse nível de fé, ele tem muito a ver com o Salmo 37:4, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando nós conhecemos a Jesus, nós entramos no nível 1 de fé, aquele nível de salvação. Nós recebemos a vida eterna pela fé, nós recebemos o Espírito Santo pela fé, nós nos batizamos pela fé, nós começamos a colocar o joelho no chão pela fé. Esse nível iniciante agora passa para um outro nível de fé, que é o nível de agradar ao Senhor. Esse nível se chama santificação. A santificação da nossa fé exige agradar a Deus. Não é mais sobre aquele bebê, aquela criança muito pequena, que não tem muita consciência dos seus atos, e que apesar de saber o que é certo e o que é errado, insiste muitas vezes em fazer o errado, porque está te pedindo um limite, está te pedindo para ser educado. Mas daí a criança vai crescendo, ela já recebeu a correção, e ela já entende o que é agradar aos seus pais, e a partir de agora ela faz de tudo para viver bem, porque ela sabe que se isso não acontecer, ela está encrencada. Eu pelo menos estava quando era criança. Fui educado com muitos limites. Acho que minha mãe cedeu um pouquinho, mas tudo bem. A gente continua desse lado. Mas esse segundo passo de fé fala sobre a nossa certeza que temos já do futuro, do amanhã, da esperança, da glória, daquilo que é impossível aos nossos olhos, mas não é impossível para Deus. Ela anda de uma forma mais sobrenatural, porque ela consegue vencer circunstâncias naturais pelo poder do invisível.
Mas o segundo nível, ela começa a agradar o Senhor. Ela começa a viver de modo resignado. Ela começa a entender que não basta ter fé, precisa agradar a Deus com a nossa fé. Essa certeza de que quanto mais alinhados aos princípios de Deus, mais alinhados à fé que agrada a Deus, mais nós liberamos o sobrenatural, porque Deus não tem problemas com o sobrenatural e com as promessas. Porém, Deus não é irresponsável. Ele não vai nos entregar coisas que não estamos prontos para administrar. À medida que nós entendemos que essa fé que um dia era só certeza e prova, mas hoje ela se torna o objetivo de cumprir a vontade de Deus, então aí nós temos um segundo nível de fé, e aí as coisas começam a entrar nos eixos, e um dos eixos é: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Você deixa de buscar aquilo que agrada a você, você deixa de colocar os seus joelhos no chão pelas suas próprias causas, você deixa de fazer boas obras porque você quer uma retribuição, e você entra num nível de maturidade, onde você consegue fazer para agradar a Deus e não se agradar, você consegue resignar para agradar a Deus, você consegue viver em prol do outro, você consegue viver em prol de um propósito, de uma missão. Esse segundo nível de fé não basta, ele existe, é recompensador, mas à medida que a gente vai caminhando com os patriarcas, no capítulo 11, nós vamos ver no versículo 17, que pela fé, essa mesma fé, no nível 3, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Quando a nossa fé vai crescendo em Deus, a nossa capacidade de enxergar Deus como de fato Ele é doador, não é tomador, abençoador e não amaldiçoador, aquele que quer ver a sua vida, a sua família próspera, frutífera, aquele que tem uma aliança com você desde Abraão, Isaque, Jacó. Quando a gente começa a entender de fato quem Deus é, nossa fé cresce para o nível 3. E essa fé que cresce para o nível 3, ela não só crê e espera, como ela se santifica e busca agradar a Deus, mas agora ela está disposta a fazer tudo isso, entregando tudo aquilo que ela recebe, que é a própria promessa. Quando Abraão foi entregar Isaque, Isaque não era algo ou alguém banal. Me perdoem, irmãos, há pessoas que nunca valorizam muito os seus próprios filhos, porque na verdade elas tiveram até facilidade de tê-los. Mas a verdade é que quando você demora bastante tempo para ter o seu próprio filho, e quando esse filho foi fruto de uma promessa feita da boca de Deus, e quando essa promessa levou anos para acontecer e se cumprir, e quando você criou esse filho com maior amor e carinho, entendendo que ele seria não apenas herdeiro da sua herança material, mas herdeiro do seu legado espiritual, e era essa consciência que Abraão tinha, que ele seria pai de alguém que seria pai da fé. Abraão já estava no fim da picada, no fim da vida, e aquele filho representaria legado espiritual, representaria multiplicação da genética dele na terra. Não é banal chegar no altar do Senhor, no Monte Moriá, e entregar o seu filho. Essa fé exige o nível 3, que é o nível de oferta. É o nível onde nós somos capazes de, sem contestar, obedecer e resignar, porque assim disse o Senhor. Ele nunca foi doador. A palavra de Deus continua, se você ler o capítulo 11, dizendo que Abraão tinha fé de que se ele matasse o próprio filho, o filho da promessa, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. O Senhor disse: já conheci seu coração, Abraão, fica tranquilo, está ali, o sacrifício eu já provi, eu vi que o seu coração é capaz de ofertar,
aquilo que por tantos anos você buscou e nunca conseguiu ter, só eu poderia te dar. Sabe qual é o nosso problema aqui, irmãos? Nosso problema é que a gente enxerga a fé como algo muito difícil de ter. A gente acha que essa fé de Abraão é algo muito difícil de ter. Mas sabe aquela coisa que eu disse, que nós nascemos com o discernimento entre o bem e o mal? Nós fomos constituídos como seres de fé. A mentira que o diabo colocou na nossa mente e no nosso coração é que chegar nesse nível de fé é algo hierárquico e algo para patriarcas, é algo para essas pessoas da Bíblia, para essas pessoas que são quase monges, vivem em santa consagração o tempo todo. Não é algo para mim, que sou um ser humano natural, que trabalho, que tem família, que tem afazeres. Mas a mentira de Satanás é essa, porque nós fomos feitos para exercer fé, e à medida que nós não cumprimos esse propósito, nós nos tornamos completamente frustrados, porque Deus não nos chamou para a mediocridade, Deus nos chamou para viver o sobrenatural, Deus nos chamou para testificar quem Ele é, Deus nos chamou para os milagres, Deus nos chamou para uma vida plena, Deus nos chamou para cumprir propósitos, Deus nos chamou para sermos prósperos, Deus nos chamou para sermos fecundos, Deus nos chamou para dominar a terra, Deus nos chamou para exercer influência, Deus nos chamou assim, mas tudo pela fé. Acontece que a gente enxerga a fé assim: ah, isso não é para mim não, isso é para o pastor Jonas, para mim não. Ah, isso é para a Pecris, ah, é assim, uma mulher de fé. Ah, isso é para fofinho, olha isso aqui, como eles conseguem, meu Deus do céu. Não, isso é para cada um de nós que entende o seu chamado como filho de Deus. Em Abraão, Isaac e Jacó, ele provou a aliança que ele tem com a geração de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Não é difícil exercer fé, que essa mentira caia por terra da nossa mente, porque à medida que nós vamos crescendo nos níveis de fé, mais fácil fica viver de um modo sobrenatural. Difícil fica explicar para as pessoas o que você está vivendo, porque essa maneira sobrenatural de viver coloca o sistema religioso em xeque. Porque ela diz assim: meu Deus, como que isso acontece com você? Eu estou na mesma igreja que você, eu sento do seu lado na igreja e não está acontecendo comigo. A fé no nível 3, ela fala de redenção, porque Deus nunca nos pede uma oferta para nos deixar mais pobres, mais tristes. O objetivo de Deus não é matar, nem roubar, nem destruir. Ao contrário, Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Por que Deus nos pede uma oferta, irmãos? Porque Ele quer nos redimir, porque Ele quer redimir nossa geração. Me lembro uma ocasião, em 2011, eu comecei a fazer um estágio num escritório de um pastor lá nos Estados Unidos. E ele disse para mim: Jonatas, Deus falou comigo essa madrugada que você vai comigo para a África. Eu disse: é mesmo? Deus não falou comigo, que engraçado. Ele disse: é, prepara, faz vídeo, manda e-mail, pede oferta, porque você vai comigo para a África. E eu disse: irmão, pastor, veja só, eu não tenho condições, tem um mês para essa sua viagem. Eu estava organizando a viagem dele, a agenda dele da viagem. Ele disse: um pastor não pode ir, você vai representar ele. Deus disse para mim que tem algo sobre você que vai acontecer lá. Eu disse: amém. Então eu obedeci, né? Entendi que era um homem de fé, e eu fiz vídeo, mandei e-mail, mandei carta, e eu não recebi nenhum dólar de oferta. Faltava uma semana para a viagem, eu recebi uma oferta que deu para pagar tudo e ainda sobrou dinheiro. Porque Deus, Ele não tem problema com pagar as promessas que Ele mesmo fez a nosso respeito. Foi algo tão sobrenatural que eu estava no meio do mercado fazendo compra, eu comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, como isso? Uma oferta que garante a viagem toda e ainda sobra dinheiro. Mas o objetivo do testemunho não era nem esse, o objetivo do testemunho era outro. A gente chegou na África e foi tremendo. A gente foi para a Nigéria e foi legal, uma experiência massa. Ver pessoas, uma igreja viva, dançante, cheia do Espírito, poderosa. Eu disse: o que eu estou fazendo aqui, Deus? A gente foi para Benin, numa cerimônia de reconciliação dos povos.
E a passagem por Benim passava por um museu, e esse museu era o Museu dos Escravocratas. E quando a gente passou por esse museu, a gente percebeu que 80% dos escravocratas eram brasileiros ou portugueses enviados para o Brasil. Me assustei quando vi alguém semelhante ao meu bisavô nos murais desse museu, Francisco Ferreira. Eu disse, deve ser muita coincidência. Eu falei, vamos testar o estado. Minas Gerais. Aí tinha a quantidade de escravos que ele tinha importado. E eu comecei a me sentir mal, porque eu comecei a lembrar que em toda a nossa geração havia problemas na linhagem a respeito de uma maldição lançada por escravos. E eu comecei a me sentir mal, porque eu vi que eu me senti péssimo de ter um bisavô escravocrata. E eu comecei a perceber que na nossa família havia muito racismo. Minha avó era extremamente racista. Eu disse, isso não é de Deus, então por que você me trouxe aqui, Deus? Foi para me envergonhar? Então Deus me disse, não, foi para te redimir. Eu comecei a me sentir muito mal mesmo, opresso. Entrei no ônibus, fiquei muito mal, triste, abatido, orando, perguntando a Deus o que estava acontecendo. A gente fez todo o trajeto, o percurso de quando eles eram mandados nos navios negreiros. E quando chegou na cerimônia de reconciliação, a minha tarefa como brasileiro era pedir perdão aos líderes negros, filhos de escravos, ou filhos das tribos, pedir perdão para eles pelo pecado da escravidão. Mas quando aconteceu isso, eu não tive estrutura emocional para aguentar a glória de Deus, porque veio um poder de arrependimento tão grande dos céus, e eu me arrependi tanto pelos meus familiares, eu me arrependi tanto pelos meus bisavós, eu me arrependi tanto pelo pecado da escravidão, e eu comecei a me sentir muito mal por ter feito parte daquilo. E naquela hora o Senhor dizia para mim, estou te redimindo, estou te redimindo, estou te redimindo, estou te redimindo. Então quando eu voltei para o Brasil, eu contei essa experiência em um culto, e vocês não imaginam o que isso virou. Isso virou um outro culto, chamado culto da reconciliação. A gente percebeu que existiam coisas muito erradas, que a maneira como as pessoas lidavam com pessoas da minha família era sempre numa ordem de escravidão. E quando não havia essa subserviência nas relações, quando não havia essa submissão nas relações, acabava-se o relacionamento. Então nós pedimos perdão, o Senhor redimiu, Ele veio com poder e com graça. E até hoje, quando eu vou contar essa história, eu me lembro que eu não fui para a África para fazer turismo gospel, mas que eu fui para a África pela misericórdia do Senhor, para pedir perdão para os meus irmãos, porque não há diferença entre judeu e grego, pobre ou rico, branco ou negro. O propósito do Senhor engloba tribos, raças, povos, nações, línguas. Toda a terra será cheia da glória de Deus. Toda a terra será inundada pela glória de Deus. Nós não podemos ter barreiras, seja com quem for. O nível de fé que Abraão está exercendo é esse. Ele diz, não existe na minha fé nenhuma reserva, eu me dou como uma oferta, se for o caso eu me sacrifico aqui para agradar o Senhor. Eu dou meu filho, eu dou minha casa, eu dou minha dignidade. É engraçado que às vezes a gente quer crescer em fé, mas a gente quer manter o nosso orgulho intacto. Como é que a gente cresce em fé se não cresce em humildade? À medida que a nossa fé aumenta, os nossos joelhos se dobram mais. À medida que o Senhor nos agracia, nos empodera para viver uma vida de mais fé, o nosso coração se torna mais quebrantado. Não tem como manter os mesmos padrões e viver um nível diferente de oferta e de redenção. A gente começa a engolir mais sapo. A gente começa a nem achar mais que é sapo.
começa a se acostumar, porque a gente entende que isso não é nada diante do que Jesus passou naquela cruz, que a nossa dignidade não custa o que custou o sangue de Jesus derramado por mim e por você e por todos aqueles que professarem um dia: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E isso faz valer a pena o caminho e a trajetória. A coisa melhor do culto foi esse apelo. Sabe por quê? Porque o resto foi pra gente, mas esse apelo foi pro céu. E aquilo que é pra gente não importa mais quando a gente cresce em fé. Talvez eu sei que você veio aqui angustiado, buscando uma bênção, uma palavra profética, uma resolução do seu problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você parar de se importar com isso, vem, viu? Eu sei como é, eu também sou crente. Ai, quando a gente vai num culto de poder, meu Deus do céu, é o que a gente mais quer, não é mesmo? Ai, é hoje, a gente começa a orar: Deus, que ela fale comigo, Senhor, que o microfone aponte aqui para mim. Não é que Deus não possa falar, Ele pode e Ele fala, mas quando a gente se importar mais com a fé que vai crescendo no nosso coração, dobrando os nossos joelhos, tornando as nossas mãos com obras retas, o nosso coração íntegro para agradar a Deus, e os nossos joelhos completamente dobrados e rendidos a Ele, como quem não negaria nada se Ele pedisse hoje. Essa fé que nos constrange, ela não vem pelo nosso esforço, mas pela nossa entrega. Autoridade tem, não é quem tem anos de igreja, mas é quem tem anos de entrega. Sentar no banco da igreja não te faz mais crente, meu irmão. Mas entregar tudo que você tem quando você levanta do banco da igreja, isso te faz bem crente. A nossa entrega determina a nossa autoridade e o nível de fé que a gente exerce. Fé nunca veio pela mente, sempre foi a respeito do coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o salmista Davi entende isso, quando em Salmo 139 ele diz: Tu que me sondas e me conheces. Olha meu coração, Deus, está difícil, viu? Meu coração está podre, Deus. Eu quero desafiar você a fazer essa oração essa semana, a oração do coração, porque é assim que nós crescemos em fé. Quando a gente deixa essas feridas purulentas do coração saírem, e a gente deixa a fé em ação entrar, a fé em perdão, a fé em graça, a fé em relevância, a fé em amor. Quando a gente deixa as críticas se esvaírem, e a gente se veste de misericórdia, de dignidade de Deus, não dos homens. A dignidade de Deus é a mesma que Jesus teve, capaz de se entregar e de dar tudo para viver o propósito de Deus. A fé é uma questão do nosso coração, ela vem pelo ouvir. A palavra de Deus diz em Romanos 10, tem Romanos 10 aí? A fé vem pelo ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso que é tão importante a gente estar na casa de Deus. Por isso que é tão importante a gente não se esfriar da comunhão dos irmãos. É por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé nunca veio pelo enxergar curas, milagres e sinais, porque se fosse assim, Judas não teria traído Jesus, Pedro não teria tido medo de andar sobre as águas. Eles tinham visto muitos milagres, eles acompanhavam milagres diários, mas a fé não vem pelo enxergar. Aliás, o que vem pelo enxergar são sentimentos. Provérbios diz que os olhos são candeias da alma, janelas da alma. São pelos olhos que nós começamos a sentir. Ai, como nós gostamos de sentir. Pois então comece a ficar cego
e ative os seus ouvidos espirituais, porque a fé nunca vai vir pelos olhos, sempre vai vir pelos ouvidos. Ouvir a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Tem dias que a gente acorda desanimado, é verdade, mas se você já acorda desanimado e liga o noticiário, daí você fica em depressão. Tem dias que a gente acorda com problema de identidade, não é verdade? Mas se você acorda com problema de identidade e vai para o Facebook, meu filho, acabou-se. Tem dias que a gente acorda com problema de mágoas. Mas se você a partir disso começa a stalkear as pessoas com quem você está magoado, aí deu problema, deu ruim. Sua fé diminui, sua relevância espiritual diminui. E para concluir, fé é como não ver a cadeira e ainda assim sentar-se nela. É trazer para o natural o que só existe no espiritual. O caráter de fé não é experimentar milagres, mas é um estilo de vida constante, de joelhos no chão, obras retas, coração rendido. Romanos 8, a palavra de Deus nos dá um conselho sobre como cultivar a nossa mente. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem quer ter vida e quem quer ter paz? Levante sua mão. É por isso que a gente está falando de fé nessa noite. É porque nós precisamos crescer nessa mentalidade. Paz e vida. A mentalidade da carne, repita comigo, é inimiga de Deus. Tem uma forma como você pode anular todo o seu culto de domingo, na segunda-feira, pensando o que não agrada a Deus. Tem uma forma como o diabo pode roubar todas as promessas que Deus já preparou para você: cultivando pensamentos inimigos dos pensamentos de Deus. E esse pecado é um pecado branco, porque é um pecado que os crentes não enxergam, porque a gente muitas vezes está preocupado com tantos outros pecados, mas a gente não percebe que a nossa mente está variando mais do que a bolsa de valores no dia que Temer foi delatado. A nossa mente está assim, ó. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pensar o que você quer pode ser um direito seu, mas é um direito seu que lhe rouba uma vida forte e de fé, uma vida constante. Eu fui pesquisar no grego outro dia o que significava mente sã. Várias vezes a palavra de Deus fala: cultivem uma mente sã. Se eu não me engano, são mais de 50 vezes que a Bíblia fala sobre cultive uma mentalidade sadia. Cultive uma mente sã, porque uma mente sã é uma mente transformada. Romanos 12, mente sadia é uma mente saudável, mas o significado do grego de mente sadia, de mente sã, significa mente equilibrada. É impossível cultivar uma mentalidade equilibrada com a quantidade de informações que a gente recebe hoje em dia, se a gente não lê mais a palavra de Deus do que a gente lê o WhatsApp. É impossível cultivar uma mentalidade sã nos dias que a gente vive, se a gente não ouvir mais a palavra de Deus do que a gente ouve os noticiários, do que a gente ouve a televisão, do que a gente ouve as outras músicas que não são adoração. É impossível. Eu respeito suas escolhas, você põe na sua mente o que você quiser, mas é impossível ter uma mentalidade sã, cultivando as obras da carne. Irmãos, se para viver de fé a gente precisar abrir mão de tudo, esse é o mínimo que a nossa nível de fé exige, porque Deus em Abraão exemplifica qual é o padrão de fé que Ele tem para nós. Em Abraão, Ele pediu o filho,
A Abraão ele pediu filho, mas em Jesus ele deu filho. E esse é o padrão de uma vida sobrenatural. E a mente sã contribui para uma vida sobrenatural. E nessa noite eu quero clamar pelas nossas mentes. Nós recebemos a vida toda informações demais, críticas demais, cobranças demais, padrões demais, e nos esquecemos de equilibrá-la com promessas de Deus, palavras de Deus, profecias de Deus, louvores de Deus. Eu quero orar sobre a minha própria mente. Eu quero te pedir que você coloque a mão sobre a sua própria mente. Eu também imagino que a mente seja aqui. Deus, tem misericórdia de nós, porque nós temos cultivado um padrão carnal de mente. A gente oscila entre o céu e o inferno em menos de 24 horas, Deus. Essa mentalidade nos impede de crescer nos níveis de fé que o Senhor tem para nós. Sozinhos a gente não consegue vencer, Deus. Os dias são maus, o amor tem se esfriado, a tecnologia se multiplicado e nem sempre ela é boa para nós. Nós temos sido roubados por coisas tão banais que a gente deixa crescer nos pensamentos. Nós te pedimos perdão nessa noite. Te clamamos para que, de um modo sobrenatural, essa palavra, que é a tua palavra, possa exercer uma influência espiritual para os próximos dias na nossa vida, de modo que as nossas escolhas se tornem completamente diferentes da semana passada. Torna-nos mais submissos a Ti, torna-nos mais santos, torna os nossos joelhos mais constantes na oração, mas ajuda-nos a filtrar o que entra na nossa mente. Coloca um filtro do Teu Espírito Santo aqui, Deus, de forma que o discernimento seja algo tão natural para a gente, que a gente vai saber na hora se é de Deus pensar aquilo ou se é do diabo. Torna a nossa mente santa, Deus, porque uma mente santa torna-se equilibrada e faz com que a gente possa crescer nos níveis de fé que o Senhor quer nos levar. O Senhor não quer apenas que essa igreja tenha certeza do que está por vir. O Senhor também quer que essa igreja te agrade, esteja disposta a entregar tudo o que o Senhor pedir, porque melhor é o Senhor do que qualquer coisa que a gente possa ter. Melhor é o Teu propósito do que qualquer conveniência nossa. Toca a nossa mente nessa noite, Espírito Santo, de modo simples, mas profundo, e leva-nos a contribuir com os nossos irmãos, familiares, amigos, companheiros de trabalho, com as verdades que estão na Tua palavra. Santifica-nos pela Tua palavra, Deus. Tua palavra é verdade para nós. Nós abrimos mão dos conceitos, nós te pedimos cura sobre as enfermidades da mente. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo visite a nossa geração. Os distúrbios de sono, os distúrbios de pensamento, as coisas que têm roubado a nossa esperança e fé, que tem nos feito acreditar mais no que vemos do que naquilo que ouvimos. Santifica-nos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é verdade, em nome de Jesus.